Good evening, ladies and gentlemen. I'm Dr. Robert Schooley from the University of California, San Diego, and I'm delighted to have visiting the University of California, San Diego today and yesterday, Senator Jacques Wagner. Senator Wagner was formerly governor of the state of Bahia and formerly the defense minister of Brazil. In the new Lula administration, his job is to work with the Congress and the President Lula's agenda to help form coalitions that will move the policies that are set by the new administration through Congress. He's been visiting UC San Diego the last couple of days to learn about phage therapy, which is one of the things that Brazil is interested in initiating. Today, I'm going to be serving as his translator. He'll be speaking to you primarily in Portuguese. I'll be translating for you in English. And then at the end of the talk, we'll have some time for questions and answers, which you can enter into your question and answer period. At this point, I'd like to welcome Senator Wagner. Thank you very much, my friend. I would like to begin to thank you, all the people from IPEACE that are hosting my visit to UC San Diego to learn about phage therapy that we plan to bring to Brazil. My hosts have graciously shaped UC San Diego world-class program in phage therapy in particular. I would like to thank you, especially Mr. David, Dr. David Pride, Dr. Stephanie Stradal, Dr. Tom Patterson, Dr. Constance Benson, Dr. Robert Schooley, and Dr. Dwayne Roche. And now I would like to speak in Portuguese because my English is not so well to speak to everybody in Portuguese, but I have a good translator here in my side. Bom, senhoras e senhores, em primeiro lugar quero agradecer imensamente o convite a mim feito para falar sobre o sistema político brasileiro e a democracia brasileira. São temas, sem dúvida, extremamente relevantes para se entender o Brasil, um país continental, complexo e ainda pouco conhecido no exterior. First, I would like to thank you for inviting me to speak about the Brazilian political system and democracy. These are themes, without a doubt, extremely relevant to understanding Brazil, a continental, diverse, complex country that is still little understood abroad. Contudo, esses temas me permitem abordar outros assuntos que, para mim, parecem ainda mais relevantes para os tempos em que vivemos e para nossos objetivos em comum. Refiro-me, é claro, às densas e estratégicas relações bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos, e ao cenário de cooperação que se descortina com o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o maior líder popular da história do meu país. However, these themes allow me to address other issues that seem even more relevant to the times we live in and to our common goals. I'm referring, of course, to the dense and strategic bilateral relations between Brazil and the USA, and to the scenario of cooperation that unfolds with the beginning of the third presidential term of Luiz Inácio Lula da Silva, the most significant popular leader in the history of my country. Assim, gostaria de começar essa minha breve palestra colocando em relevo a grande importância que a democracia norte-americana teve e ainda tem para o Brasil e o mundo. Para tanto, recorro a uma citação do grande escritor norte-americano Mark Twain, o qual escreveu a respeito dos Estados Unidos e seus compatriotas. We are called the nation of inventors, and we are. We could still claim that title and wear it lawful honors if we had stopped with the first thing that we ever invent,
which was human liberty. So I'd like to begin this brief lecture by emphasizing the great importance that American democracy had and still has for Brazil and the world. To do so, I use a quote from the great American writer, Mark Twain, who wrote about the USA and his compatriots. "We are called the nation of inventors. Moreover, we are, and we could still claim that title and wear its loftiest honors if we stopped with the first thing we ever invented, human liberty." Com efeito, é preciso reconhecer que os Estados Unidos foram, de certa forma, os inventores das modernas democracias ocidentais e de suas liberdades políticas. Muito embora os antigos gregos da cidade-estado de Atenas tenham sido os grandes precursores dos valores e das ideias democráticas, foram norte-americanos os primeiros cidadãos dos Estados Unidos, os Founding Fathers, que fundaram toda uma nação com base nesses princípios libertários. Indeed, it must be recognized that the US was, in a way, the inventor of modern Western democracies and their political freedoms. Although the ancient Greeks of the city-state of Athens were the great precursors of democratic values and ideas, it was North Americans, the first citizens of the USA, and the founding fathers who founded an entire nation based on these libertarian principles. Nos Estados Unidos, a construção da democracia se confunde com a construção de uma nação independente. Aqui, a luta pela democracia deu-se no contexto da luta pela independência contra a opressão trazida pela coroa inglesa, já na segunda metade do século XVIII. Fundado por 13 colônias do Império Britânico, localizado em sua costa atlântica, esse país declarou independência em 4 de julho de 1776 e teve a sua atual Constituição aprovada em 1787 pela Convenção de Filadélfia. A Carta dos Direitos, composta por 10 emendas constitucionais que garantem vários direitos civis e liberdades fundamentais, foi ratificada em 1791. In the US, building democracy is intertwined with building an independent nation. Here, the struggle for democracy took place in the context of the struggle for independence against the oppression brought about by the British Crown in the second half of the 18th century. Founded by 13 colonies of the British Empire on its Atlantic coast, this country declared independence on July 4th, 1776, and had its current constitution approved in 1787 by the Philadelphia Convention. The Bill of Rights, consisting of 10 constitutional amendments guaranteeing various civil rights and freedoms, was ratified in 1791. Dessa maneira, o processo de instituição da democracia e da República nos Estados Unidos precedeu a Revolução Francesa e os outros processos políticos que gestaram modernas democracias na Europa. Além disso, nos Estados Unidos, a construção da democracia precedeu a criação do Estado, ao contrário do que aconteceu na Europa, o que permitiu a criação de instituições mais abertas e permeáveis à cidadania desde o seu início. In this way, the process of the institution of democracy and the Republic in the USA preceded the French Revolution and other political processes that generated modern democracies in Europe. Furthermore, in the USA, the construction of democracy preceded the creation of the state, contrary to what happened in Europe, which allowed the creation of institutions that were more open and permeable to citizenship from the very beginning. No continente americano, os processos de independência em relação à coroa espanhola, iniciados no começo do século XIX, se nutriram muito desse exemplo singular da vanguarda democrática. Tudo isso tornou a democracia norte-americana a mais longa democracia e república constitucional do mundo, uma espécie de farol precursor e excepcional que continua a inspirar processos democráticos em todo o mundo. On the American continent, the processes of independence from the Spanish crown
that began at the beginning of the 19th century were greatly nourished by this singular example of a democratic vanguard. This has made American democracy the world's longest-standing democracy and constitutional republic, a pioneering and exceptional beacon that continues to inspire democratic processes worldwide. Já a construção da democracia brasileira se deu num processo bem mais tardio, complexo e tortuoso. Ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos e na maioria das colônias hispânicas, a independência do Brasil foi proclamada em 1822, sem uma grande luta nacional, pelo então imperador português Pedro I, que residia à época no Brasil. A mais notável exceção de resistência local efetiva nesse processo de independência deu-se exatamente no meu estado, a Bahia, que lutou bravamente durante 17 meses contra o domínio português até o 2 de julho de 1823. By contrast, the construction of Brazilian democracy took place in a much later, complex, and tortuous process. Contrary to what happened in the US and in most of the Hispanic colonies, Brazil's independence was proclaimed in 1822 without a major national struggle by the then Portuguese Emperor Pedro I, who resided in Brazil at the time. The most notable exception of effective local resistance in this independence process occurred in my state, Bahia, which fought bravely for 17 months against Portuguese rule until July 2nd, 1823. Por isso, o Brasil se tornou independente sem constituir uma república e muito menos uma democracia, fato que só foi acontecer em 1889, quando o então imperador do Brasil, Pedro II, foi deposto e se proclamou a república, também sem uma luta popular expressiva. For this reason, Brazil became independent without constituting a republic, much less a democracy, a fact that only happened in 1889 when the then Emperor of Brazil, Pedro II, was deposed and the republic was proclaimed, also without an expressive popular struggle. Saliente-se que os períodos republicanos seguintes ao nosso império, a chamada República Velha, que vai de 1889 a 1930, e a chamada Era Vargas, que se estende de 30 a 45, não podem ser considerados períodos históricos realmente democráticos. No primeiro caso, na República Velha, porque o voto não era secreto, o que permitia que as oligarquias impusessem seus candidatos e controlassem todo o sistema político ao sabor dos seus interesses. No segundo, porque o presidente Getúlio Vargas acabou impondo uma ditadura ao país. It is well known that the Republican periods following our empire, the so-called Old Republic, which runs from 1889 to 1930, the so-called Vargas era, which extends from 1930 to 1945, cannot be considered genuinely democratic historical periods. In the first case, because the vote was not secret, which allowed the oligarchies to impose their candidates and to control the entire political system according to their interests. In the second, because President Getúlio Vargas ended up setting up a dictatorship in the country. A democracia propriamente dita só chega ao Brasil em 1946, quando foi elaborada uma Constituição que assegurou de fato o direito ao voto secreto e universal a homens e mulheres, mesmo assim alfabetizados. Mesmo assim, essa ainda muito imperfeita forma de democracia, marcada por grande instabilidade e pela tutela das Forças Armadas, foi interrompida em 1964 com um golpe militar que instituiu uma ditadura que duraria até 1985. Democracy in the strict sense only arrived in Brazil in 1946, when a constitution was drawn up that ensured the right to secret and universal suffrage for illiterate men and women. Even so, this still imperfect form of democracy, marked by significant instability and the tutelage of the armed forces, was interrupted in 1964
with the military coup, which established a dictatorship that would last until 1985. Foi somente depois desse ano e após uma ampla luta pela redemocratização do país, da qual eu e meu partido participamos, que a democracia fincou raízes mais profundas e definitivas no Brasil. Desse modo, ao contrário do que ocorreu nos Estados Unidos, a real democracia brasileira é uma experiência histórica bastante recente. Only after that year, 1985, and after a broad struggle for the country's redemocratization, which my party and I participated, democracy took a deeper and more definitive roots in Brazil. Thus, contrary to what happened in the US, real Brazilian democracy is a recent historical experience. Isso se reflete numa instabilidade política maior e em certas insuficiências do nosso sistema político, como a pulverização da estrutura partidária, que obriga o Poder Executivo a praticar o que denominamos de presidencialismo de coalizão. This is reflected in greater political instability and shortcomings of our political system, such as the fragmentation of the party structure, which obliges the executive branch to practice what we call coalition presidentialism. Em razão do grande número de partidos no Brasil e do caráter mutável dessas agremiações, é praticamente impossível que o presidente eleito consiga formar maioria na Câmara dos Deputados e no Senado apenas com seu partido ou mesmo com os partidos que o apoiaram nas eleições. Assim, o presidente tem necessidade frequente de formar mais ampla coalizão de partidos de diferentes matizes políticas e ideológicas para conseguir governar. Due to many parties in Brazil and the changeable nature of these associations, it's practically impossible for the elected president to form a majority in the Chamber of Deputies, in the Senate with just his party, or even with the other parties that supported him in the elections. Thus, the president often needs to form a broad coalition of parties of different political and ideological hues to manage to govern. Obviamente, isso gera problemas complexos de governabilidade, bem como, eventualmente, distorções na vontade popular, pois alguns ministérios e políticas acabam, por vezes, ficando a cargo de forças políticas que não ganharam as eleições. Obviously, this generates complex governance problems and eventually distortions in the popular will, and as some ministries and policies end up sometimes being in charge of political forces that did not win the elections. No entanto, esse caráter relativamente recente da democracia brasileira e os problemas gerados por seu peculiar presidencialismo não a tornam menos importante ou menos dinâmica que outras democracias mais consolidadas. However, this relatively recent character of Brazilian democracy and the problems generated by its peculiar presidentialism do not make it less important or dynamic than other more consolidated democracies. O sistema eleitoral do Brasil, baseado em urnas eletrônicas, é exemplo para todo mundo. Tal sistema de apuração de votos, extremamente seguro e ágil, permite que o Brasil, país continental, com 156 milhões de eleitores, possa conhecer seus eleitos poucas horas após o término dos pleitos, o que evita especulações indevidas e questionamentos sobre os resultados. The electoral system in Brazil, based on electronic ballot boxes, is a worldwide example. Such an extraordinarily safe and agile vote counting system allows Brazil, a continental country with 156 million voters, to know who has been elected a few hours after the end of the elections, which avoids undue speculations and questions about the results. Ademais, as instituições democráticas brasileiras demonstraram recentemente sua grande resiliência ao resistir às diversas tentativas da extrema-direita de desestabilizá-las e de impor, no limite, um novo golpe de Estado no país. O último deles ocorreu exatamente no último 8 de janeiro, quando aqueles que não aceitaram o resultado das eleições tentaram se insurgir com o vandalismo que ocorreu. Furthermore, the Brazilian democratic institutions have recently demonstrated their remarkable resilience
by resisting the various attempts by the extreme right to destabilize them and to oppose at the limit a coup d'etat in the country. Brazilian democracy is today one of the leading and broadest democracies in the world. But the most important thing to highlight here is that the historical differences between our democracies and our political systems have not prevented or posed obstacles to developing very dense bilateral relations. As you know, the most recent coup d'etat attempt occurred on the 8th of January and was promptly scuttled by all institutions. A democracia brasileira é hoje uma das principais e mais amplas democracias do mundo. Mas o mais importante para aqui se destacar é que as diferenças históricas entre nossas democracias e nossos sistemas políticos não impediram ou colocaram obstáculos para o desenvolvimento das relações bilaterais muito densas. The U.S. is Brazil's oldest and most traditional partner. I'll give two examples of this deep and long relationship. In 1824, the U.S. was the first country to recognize Brazil's independence. Such recognition was very relevant for Brazil, which was trying to impose itself in the regional and world scenarios still dominated by European monarchies. Em sentido inverso, o imperador brasileiro Dom Pedro II foi um dos primeiros chefes de Estado estrangeiros a visitar os Estados Unidos em 1876. Na ocasião, o imperador foi convidado pelo então presidente dos Estados Unidos, Ulysses Grant, para garantir presença no evento de abertura da Exposição Universal da Filadélfia, que ocorreu no dia 10 de maio daquele ano. Conversely, the Brazilian Emperor Dom Pedro II was one of the first foreign heads of state to visit the USA in 1876. On occasion, the emperor was invited by the then president of the USA, Ulysses Grant, to guarantee his presence at the opening event of the Philadelphia Universal Exhibition, the Centennial Exhibition, which took place on May 10th of that year. As representações diplomáticas de ambos os países nas respectivas capitais foram elevadas à categoria de embaixadas já em 1905, há quase 120 anos. E no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já tinham substituído as grandes potências europeias como nosso principal parceiro diplomático. Diplomatic representations of both countries in the respective capitals were elevated to the category of embassies as early as 1905, almost 120 years ago. And by the end of World War II, the U.S. had already replaced the great European powers as our leading diplomatic partner. Inevitavelmente, as relações bilaterais Brasil e Estados Unidos passaram por oscilações ao longo da história, com momentos de forte aproximação e outros de certo distanciamento, como costuma acontecer com as relações entre todos os países. No longo prazo, porém, prevaleceu sempre o interesse mútuo em manter relações produtivas e próximas em benefício de ambas as sociedades e de dois países que estão destinados a ter um relacionamento rico e denso. Inevitably, Brazil-U.S. bilateral relations have fluctuated throughout history, with moments of solid rapprochement and others of a certain distance, as usually happens with ties between all countries. In the long term, however, the mutual interest in maintaining productive and close relations always prevailed to the benefit of both societies and countries destined to have a rich and dense relationship. Brasil e Estados Unidos são os dois maiores países do continente americano. O Brasil tem 8.500.000 quilômetros quadrados e uma população de cerca de 210 milhões de habitantes. Ambos os países possuem economias dinâmicas, grande diversidade geográfica, social e étnica, e convergência de valores e interesses. Podemos dizer que o Brasil é uma espécie de Estados Unidos do hemisfério sul. Aliás, entre 1889 e 1968, o nome oficial do meu país foi os Estados Unidos do Brasil. Brazil and the United States are the two largest countries on the American continent. Brazil has 8.5 million square kilometers and around 210 million inhabitants, according to the last census. Both countries have dynamic economies, great geographic, social, and ethnic diversity, and convergence of values and interests.
We can say Brazil is a kind of United States of the Southern Hemisphere. Incidentally, between 1889 and 1968, the official name of my country was the United States of Brazil. São países, portanto, que não podem se ignorar. O estreitamento das nossas relações é algo que se impõe quase que naturalmente. Os Estados Unidos são o principal destino das exportações brasileiras de produtos manufaturados, além de ser um grande investidor tradicional no Brasil, contando com empresas que têm presença no mercado brasileiro há mais de 100 anos. There are countries, therefore, that cannot ignore themselves. The strengthening of our relations is something that imposes itself almost naturally. The United States is the leading destination for Brazilian exports of manufactured products, in addition to being a prominent traditional investor in Brazil, with companies that have been in Brazilian market for over 100 years. Os Estados Unidos continuam a ser, em termos absolutos, o nosso segundo parceiro comercial, em termos de corrente de comércio total, em exportações mais importações, atrás somente da China. E também o país com maior estoque de investimentos no Brasil, estimado em mais de 103 bilhões de dólares, segundo dados do Banco Central do Brasil. In absolute terms, the U.S. continues to be our second trading partner in terms of total trade flows, exports plus imports, behind only China. According to data from the Central Bank of Brazil, the U.S. is also the country with the most extensive stock of investments in Brazil, estimated at more than $103 billion. As empresas brasileiras, por sua vez, têm investido cada vez mais nos Estados Unidos, como forma de ganhar escala, absorver tecnologia e lançar-se ao mundo. As relações humanas também têm ganhado importância por meio do incremento de viagens de turismo e negócios, intercâmbio acadêmico e atividades culturais. Brazilian companies, in turn, have been investing more and more in the United States to gain scale, absorb technology, and launch themselves into the world. Human relations have also gained importance through increased tourism, business trips, academic exchanges, and cultural activities. De um total de 6,8 milhões de turistas internacionais que vieram ao Brasil em 2019, os norte-americanos representam o segundo maior contingente. Os Estados Unidos são o único país não sul-americano que figura na lista das 5 maiores emissários de turistas ao Brasil. North Americans represent the second largest contingent of 6.8 million international tourists who came to Brazil in 2019. The U.S. is the only non-South American country that appears in the list of Brazil's 5 main tourist destinations. Em contraposição, em 2022, mesmo com todas as restrições causadas pela redução nas emissões de vistos para brasileiros, o Brasil foi o 7º país do mundo em turistas que viajaram para os Estados Unidos. No que tange ao intercâmbio acadêmico, o Brasil é o 9º país de origem de estudantes internacionais, 16.059 para os Estados Unidos. In return, in 2022, despite the restrictions caused by the reduction in visa issuance for Brazilians by the U.S., Brazil was the 7th country in the world for tourists who traveled to the U.S. Concerning academic exchange, Brazil is the 9th country of origin of international students in the USA. No período compreendido entre os anos letivos de 2017 e 2018, 2018 e 2019, antes da crise causada pela pandemia, o número de estudantes brasileiros cresceu 9,8% nos Estados Unidos, o segundo maior percentual de aumento, segundo o relatório Open Doors, elaborado no ano 2019 pelo Instituto Internacional de Educação dos Estados Unidos. In the period between 2017, 2018, and 2018-2019 school years, before the crisis caused by the pandemic, the number of Brazilian students grew by 9.8% in the U.S., the second highest percentage increase, according to the Open Doors report, prepared in 2019 by the International Institute of Education of the United States. Além disso, os Estados Unidos são o destino da maioria dos emigrantes brasileiros. A grande comunidade brasileira nos Estados Unidos, que chega a cerca de 1.400.000 pessoas,
é composta em sua imensa maioria de estudantes e trabalhadores que desempenham um papel positivo para a economia norte-americana. In addition, the U.S. is the destination of most Brazilian immigrants. The large Brazilian community in the U.S., which numbers around 1.4 million people, is made up mostly of students and workers who play a positive role in the U.S. economy. Por conseguinte, as relações bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos constituem um patrimônio não apenas dos governos, mas também das respectivas sociedades, que possuem o desejo óbvio de ampliação dos vínculos entre os dois países como forma de gerar prosperidade e bem-estar para todos. Parece-me, assim, que há clara disposição dos dois lados em dar um salto de qualidade nas relações bilaterais. Consequently, the bilateral relations between Brazil and U.S. constitute an asset not only for the governments, but also for the respective societies, which have the apparent desire to expand the ties between the two countries to generate prosperity and well-being for all. It seems to me, therefore, that there is an evident willingness on both sides to leap in quality in bilateral relations. Pois bem, acredito firmemente, com o novo e terceiro governo do presidente Lula, temos tudo para dar esse salto. Devemos ter em mente que os dois primeiros governos do presidente Lula foram os melhores governos que o Brasil teve em toda a sua história recente. I firmly believe that with Lula's new and third government, we have everything we need to make that leap. We must bear in mind that Lula's first two governments were the best governments Brazil has had in recent history. Com efeito, nos dois primeiros governos do presidente Lula, o Brasil passou a combinar de forma inédita em sua história crescimento econômico sustentado, com uma taxa média de expansão do PIB que foi o dobro da média histórica das 2 décadas anteriores. Indeed, in Lula's first two governments, Brazil began to combine in an unprecedented way in history. Number one, sustained economic growth with an average GDP expansion rate double the historical average of the previous 2 decades. Segundo, estabilidade econômica com uma inflação média dentro dos limites estabelecidos pelo sistema de metas e bastante inferior à do período do governo anterior. Superávites fiscais sistemáticos, eliminação da dívida externa e forte redução da dívida interna. Second, economic stability, with average inflation within limits established by the target system and well below that of the previous government period. Systemic fiscal surpluses, elimination of the external debt, and substantial reduction of the internal debt. Terceiro, forte distribuição de renda, confirmada pelos melhores indicadores de todos os 60 anos da história do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, principal Instituto Brasileiro de Estatística, com destaque para a retirada de quase 40 milhões de pessoas da condição de pobreza e a saída do Brasil do mapa da fome da FAO. Third, strong income distribution confirmed by the best indicators of all 60 years of the history of the Brazilian Institute of Geography and Statistics, the foremost Brazilian Institute of Statistics, with emphasis on the removal of almost 40 million people from the condition of poverty and the withdrawal of Brazil from the FAO hunger map. Quarto, consolidação da democracia, com integral respeito ao Estado Democrático de Direito, plena liberdade de imprensa, separação e harmonia entre os poderes, crescente transparência e controle social das instituições republicanas e forte participação social nas políticas públicas. Fourth, consolidation of democracy, with full respect for the democratic rule of law, complete freedom of the press, separation and harmony between powers, increasing transparency and social control of Republican institutions, and substantial social public participation in public policies. Quinto, liderança na agenda ambiental, conquistada pela vanguarda do país na geração de energias renováveis, pela matriz energética relativamente limpa, pela enorme biodiversidade, pela abundância de recursos naturais estratégicos, como a água doce,
e pelos ousados compromissos relativos à redução do desmatamento e das emissões dos gases de efeito estufa assumidas em Copenhague, os quais foram cumpridos integralmente pelos governos do meu partido PT e, sobretudo, pela redução do desmatamento da Amazônia em 83%. Fifth, leadership in the environmental agenda, conquered by the country's vanguard in the generation of renewable energies, the relatively clean energy matrix, the enormous biodiversity, the abundance of strategic natural resources, such as fresh water, by bold commitments related to the reduction of deforestation and emissions of greenhouse gases assumed in Copenhagen, which were fully complied with by PT governments, and above all, by reducing deforestation in the Amazon by 83%. Crescente protagonismo internacional, revelado pela presença notória e ativa do Brasil em todos os fóruns mundiais importantes, pela capacidade de articulação dos interesses dos países em desenvolvimento e latino-americanos e pela afirmação dos interesses nacionais sem xenofobias. Sixth, growing international protagonism revealed by Brazil's notorious and active presence in all important world forums, by its ability to articulate the interests of developing and Latin American countries, and by affirming national interest without xenophobia. Ademais dos investimentos em educação, ciência, tecnologia e inovação cresceram expressivamente nos governos do PT e tiveram o objetivo de preparar o país para a economia do conhecimento. Furthermore, investments in education, science, technology, and innovation grew significantly in the PT governments and aimed to prepare the country for the knowledge economy. Como destaque, poderíamos mencionar que a pós-graduação teve um crescimento de 97,7% na oferta de cursos de mestrado e doutorado. Os pesquisadores, que eram cerca de 57 mil em 2002, chegaram a 200 mil em 2015. Os doutores, que eram 34 mil em 2002, e superaram o número de 130 mil também em 2015. As a highlight, we can mention the postgraduate courses grew by 97.7% in the offer of master's and doctoral graduation. The researchers, who were around 57,000 in 2002, reached 200,000 in 2015. The number of doctors were 34,000 in 2002 and surpassed the number of 130,000 in 2015. O Brasil, que em 2006 publicava 33.498 artigos científicos nos periódicos científicos indexados, produziu 61.122 em 2015. Nessa trajetória, o Brasil alcançou o 13º lugar em produção científica em nível mundial, quando avaliado por publicações especializadas e indexadas. Entre 2010 e 2015, o crescimento médio dos países nessas publicações foi de 51%, ao passo que o Brasil teve um crescimento de 134% nesse mesmo período. Brazil in 2006 published 33,498 scientific articles in indexed scientific journals and produced 61,122 in 2015. In this trajectory, Brazil reached the 13th place in scientific production worldwide when evaluated by specialized and indexed publications. Between 2010 and 2015, the average growth of countries in these scientific publications was 51%, while Brazil grew 134% in the same period. Tudo isso fez com que o presidente Lula se despedisse do poder com uma aprovação popular de 84%, uma façanha política para qualquer governante do mundo. Infelizmente, esses grandes avanços foram quase todos revertidos entre 2016 e o ano que se findou. All this meant that Lula left power with popular approval rating of 84%, political feat for any ruler worldwide. Unfortunately, these significant advances were almost all reversed between 2016 and 2022.
Na área ambiental, por exemplo, as taxas de desmatamento da Amazônia e no Cerrado, outro importante bioma brasileiro, atingiram picos não vistos há 15 anos. Houve aumento de 60% do desmatamento da Amazônia durante os 4 anos do último governo, a maior alta percentual no mandato presidencial desde o início das medições por satélite em 1988. In the environmental area, for example, deforestation rates in the Amazon and the Cerrado, another important Brazilian biome, reached peaks not seen for 15 years. There was a 60% increase in deforestation in the Amazon during the last 4 years of the previous government, the highest percentage increase in a presidential term since the beginning of satellite measurements in 1988. No campo da saúde, o Brasil teve uma das piores gestões mundiais da pandemia da Covid-19. Temos apenas cerca de 3% da população mundial, mas fomos responsáveis por quase 11% das mortes por Covid do mundo, cerca de 700 mil óbitos. In the field of health, Brazil had one of the worst management in the world during the COVID-19 pandemic. We only have about 3% of the world's population, but we were responsible for almost 11% of deaths from COVID in the world, almost 700,000 deaths. Desde 2016, observa-se piora generalizada em indicadores de saúde brasileiros, tais como redução da taxa de coberturas vacinais, com altíssimo risco de reintrodução de doenças como a poliomielite, queda acentuada de consultas, cirurgias, procedimentos diagnósticos e terapêuticos realizados pelo Sistema Único de Saúde, retorno de registro de internações por desnutrição infantil provocadas pela fome, estagnação na trajetória de queda da mortalidade infantil e aumento das mortes maternas. Since 2016, there has been a generalized deterioration in Brazilian health indicators, such as a reduction in the vaccination coverage rate, with very high risk of reintroduction of diseases such as polio, a sharp drop in consultations, surgeries, diagnostic and therapeutic procedures performed by Unified Health Services. Return of records of hospitalizations due to child malnutrition caused by hunger, stagnation in the downward trajectory of infant mortality, and an increase in maternal deaths. Como se não bastasse, o último governo brasileiro desmantelou o sistema científico e tecnológico nacional. Em meio a um discurso oficial fortemente negacionista da ciência, o Sistema Federal de Fomento da área de Ciência, Tecnologia e Inovação entrou em virtual colapso, com reduções orçamentárias de quase 80%. As if that were not enough, the last Brazilian government dismantled the national scientific and technological system. Amid an official discourse vehemently denying science, the federal system for promoting the science, technology, and innovation area virtually collapsed, with the budget reductions of almost 80%. Não obstante esses grandes retrocessos, a eleição do presidente Lula numa grande frente política em prol da democracia e do desenvolvimento ambientalmente sustentável e socialmente sustentável cria as condições para que nossas relações bilaterais sejam refundadas e para que grandes áreas de cooperação se descortinem. Notwithstanding these severe setbacks, Lula's election on a tremendous political front in favor of democracy and environmentally sustainable and socially sustainable development creates the conditions for our bilateral relations to be refunded and for significant areas of cooperation to be unveiled. Com efeito, apesar da atual densidade dessas relações, há muitas e novas oportunidades que ainda podem ser exploradas nos mais diversos campos do relacionamento bilateral. Gostaria de aqui mencionar somente duas entre muitas outras. Indeed, despite the current density of these relationships, many new opportunities can still be explored in the most diverse fields of the bilateral relationship. I'd like to mention only two here, among many others. A primeira é a área ambiental. Além de ter se comprometido com o desmatamento zero na Amazônia e com a total proteção do direito dos povos originários do Brasil,
o novo governo do presidente Lula tenciona iniciar um ciclo econômico baseado na descarbonização dos processos produtivos e na implantação de uma economia verde no Brasil. The first is in the environmental area. In addition to having committed to zero deforestation in the Amazon and to the total protection of the rights of native peoples of Brazil, the new Lula government intends to initiate an economic cycle based on the decarbonization of producing processes and implementation of a green economy in Brazil. Nosso país tem tudo para ser uma grande potência verde, talvez a maior do mundo. Esse potencial poderá sustentar a nossa entrada na quarta revolução industrial, a qual vem criando a economia e a indústria do futuro. Desse modo, nosso novo governo não quer apenas conservar, quer desenvolver o país em bases sustentáveis com investimentos produtivos e inovadores. Our country has everything to be a great green power, perhaps the biggest in the world. This potential could support our entry into the fourth industrial revolution, which is creating the economy and industry of the future. In this way, our new government wants to sustainably conserve and develop the country with productive and innovative investments. Para isso, propomos um pacto ecológico que assente o desenvolvimento do Brasil e novas formas de produzir e consumir, as quais gerem trabalho e bem-estar coletivo, com base numa reconversão econômica alicerçada em tecnologias ambientalmente adequadas. For this purpose, we propose an ecological pact that bases Brazil's development on new ways of producing and consuming, which will generate work and collective well-being based on economic reconversion and on environmentally appropriate technologies. Nesse contexto, o terceiro governo do presidente Lula planeja uma nova política energética com ampliação substantiva do uso de fontes limpas de energia, como a solar e a eólica, que se somarão ao grande uso que o Brasil já faz de seu imenso potencial hidrelétrico e das energias renováveis, provenientes do uso de biomassas como o etanol e o biodiesel. In this context, the third Lula administration is planning a new energy policy with substantial increase in the use of clean energy sources such as solar and wind, which will add to the great use that Brazil already makes of its immense hydroelectric potential and renewable energy from the use of biomass such as ethanol and biodiesel. Propomos uma agricultura de baixo carbono, que se expandirá utilizando-se apenas das terras já degradadas, totalmente comprometida com a conservação ambiental e a oferta de alimentos saudáveis, o que contribuirá para um novo modelo de desenvolvimento sustentável, uma nova política de comércio exterior e o combate à fome no mundo. We propose low carbon agriculture, which will expand using only already degraded land, fully committed to environmental conservation and a healthy food supply. This will contribute to a new model of sustainable development, a new foreign trade policy, and the fight against hunger in the world. Almejamos também implantar uma nova concepção de cidades para ampliar a matriz energética limpa na modalidade urbana e nas edificações, para assegurar a segurança hídrica, para priorizar o transporte coletivo e a mobilidade ativa, racionalizando o uso do automóvel, assim como para proteger as áreas de proteção permanente urbana, cuja ocupação gera enchentes e desastres naturais que afetam, sobretudo, os mais pobres. We also aim to implement a new conception of cities, expand the clean energy matrix in urban mobility and buildings, ensure water security to prioritize public transport and active mobility, rationalize the use of cars, as well as protect areas of permanent urban protection, whose occupation generates floods and natural disasters that affect mainly the poorest. Propomos desse modo, em síntese, pacto pelo desenvolvimento e pela vida das pessoas e do planeta, conciliando crescimento econômico, sustentabilidade ambiental e justiça social. In summary, we propose a pact for the sustainable development and the life of people and the planet, reconciling economic growth, environmental sustainability, and social justice.
Acreditamos que essa nova e ampla agenda ambiental brasileira é totalmente compatível com a forte agenda ambiental norte-americana, o que cria as bases para uma intensa cooperação bilateral na área. Do nosso ponto de vista, os Estados Unidos poderiam, por exemplo, fazer fortes investimentos no Fundo Amazônia, com vista a estimular projetos de conservação e desenvolvimento sustentável naquele bioma estratégico para o equilíbrio climático do planeta. We believe this new and broad Brazilian environmental agenda is fully compatible with the solid North American ecological plan, which creates the basis for intense bilateral cooperation in the area. From our point of view, the U.S. could, for example, make substantial investments in the Amazon Fund to stimulate conservation and sustainable development projects in that strategic biome for the planet's climate balance. A segunda área que gostaríamos de destacar tange a ciência e tecnologia, com especial ênfase no campo da saúde. A pandemia da Covid-19 demonstrou nos Estados Unidos, no Brasil e em muitos outros países as vulnerabilidades ocasionadas pela dependência na produção de insumos básicos para a saúde, como máscaras, respiradores, matérias-primas para a produção de vacina e outros, o que impõe grandes investimentos no setor. The second area we'd like to highlight concerns science and technology, with a particular emphasis on health. The COVID-19 pandemic has demonstrated in the USA, Brazil, and many other countries the vulnerabilities caused by dependence on the production of basic health supplies, such as masks, respirators, raw materials for the production of vaccines, and so forth, which require significant investments in the sector. No Brasil, a despeito dos cortes orçamentários e da degradação institucional sofridos desde 2016, instituições públicas de pesquisa e empresas brasileiras de equipamentos e fármacos conseguiram dar respostas, ainda que insuficientes, no desenvolvimento de respiradores e de testes e na busca de vacinas e remédios. In Brazil, despite the budget cuts and institutional degradation suffered since 2016, public research institutions and Brazilian equipment and drug companies managed to provide answers, albeit insufficient, in the development of respirators and tests and in the search for vaccines and medicines. Isso foi possível porque nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, o maior sistema público de saúde do mundo, tem sido uma fonte estável de demanda para o sistema industrial da saúde. Pesquisadores brasileiros participam ativamente de redes internacionais que procuram entender as características do vírus e desenvolver alternativas para combatê-lo. Entidades brasileiras que atuam na pesquisa em saúde, como o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, são muito respeitados em todo o mundo. This was possible because our Unified Health System, SUS, the world's most extensive public health system, has been a stable source of demand for the industrial health system. Brazilian researchers actively participate in international networks that seek to understand the characteristics of the virus and develop alternatives to combat it. Brazilian entities that work in health research, such as Butantan Institute and the Oswald Cruz Foundation, are highly respected worldwide. Pois bem, o novo governo Lula pretende fortalecer intensamente o complexo industrial da saúde brasileiro e o seu sistema público de saúde, o SUS, como forma de desenvolver tecnologias que permitam a superação das atuais vulnerabilidades e maior eficiência geral do sistema. Mas investir em saúde é oferecer também saídas para a recuperação econômica dos países. Well, the new Lula government intends to strengthen the Brazilian health industrial complex intensively in its public health system in a way of developing technologies that allow for overcoming current vulnerabilities and greater overall efficiencies of the system. But investing in health also offers solutions for countries' economic recovery. A saúde tem enorme potencial para contribuir com o desenvolvimento econômico das nações. Em 2019, a saúde representava no Brasil quase 10% das remunerações no mercado de trabalho, com 14 milhões de empregos diretos e indiretos, 9% do PIB
e por 30% da capacidade nacional de pesquisa. Health has enormous potential to contribute to the economic development of nations. In 2019, health represented in Brazil almost 10% of wages in the labor market, with 14 million direct and indirect jobs, 9% of the GDP, and 30% of national research capacity. Nos Estados Unidos, embora não haja um sistema público de saúde universal, o setor de saúde emprega 11% dos trabalhadores e responde por cerca de 24% dos gastos governamentais. Além disso, os Estados Unidos têm muitos centros de excelência em pesquisa na área de saúde. Observe-se que o governo Biden anunciou investimentos da ordem de 110 bilhões de dólares para combater futuras pandemias e preparar a saúde dos Estados Unidos para os desafios do futuro. Although there is no universal public health system in the U.S., the health sector here employs 11% of workers and accounts for about 24% of government spending. In addition, the U.S. has many centers of excellence in healthcare research. Note that the Biden administration announced investments of $110 billion to fight future pandemics and prepare U.S. health for future challenges. Por conseguinte, a cooperação bilateral nessa área poderá render também muitos frutos econômicos, científicos e tecnológicos. Essa instituição é, aliás, um exemplo de como esse tipo de cooperação bilateral pode ser amplamente compensadora. Therefore, bilateral collaboration in this area could yield many economic and scientific and technological fruits. This institution we are now exemplifies how this type of bilateral cooperation can be advantageous. Senhoras e senhores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na COP27, realizada no Egito, que o Brasil voltou. De fato, após um longo período em que o Brasil se transformou numa espécie de pária mundial, meu país volta à cena internacional para assumir o lugar que lhe cabe, o lugar de uma nação que pode contribuir muito para a solução dos grandes problemas mundiais. Ladies and gentlemen, President Luiz Inácio Lula da Silva stated at COP27 held in Egypt that Brazil has returned. In fact, after a long period in which Brazil became a kind of world pariah, our country is returning to the international scene to assume the place that belongs to it, the place of a nation that can contribute a lot to the solutions of the world's significant problems. E o Brasil voltou também para refundar nossas relações bilaterais e colocá-las no patamar que lhes cabe, o de relações que podem fazer a diferença para nossos países, para o continente americano e para todo o planeta. Muito obrigado. Furthermore, Brazil returned to refund our bilateral relations and place them on the level they deserve, that of relations that can make the difference for our countries, the American continent, and the entire planet. Thank you very much. Bom, agora eu queria me colocar à disposição para eventuais perguntas que sejam encaminhadas. We appreciate very much the opportunity to be with you today. If any of you have any questions you would like to address, you can address them through the question and answer opportunity on the Zoom link. If not, we are more than happy. We'll be posting this talk on the iasusa.org website so that people who are not able to see it will be able to see it at a later time. It has been a real pleasure for us to host Senator Wagner at UC San Diego, and a real pleasure to be able to share what he has had to say to our colleagues, our friends of Brazil who have listened to us today. Good evening and good luck and the best for 2023. Thank you very much. Thank you very much.